Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que abre este mês debatendo o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo para dar visibilidade, aceitação, promoção de uma sociedade mais inclusiva para as pessoas do espectro autista. É uma condição neurológica que dura por toda a vida e se manifesta durante a primeira infância, apesar de muitas pessoas só serem diagnosticadas quando adultas. Segundo o Censo Escolar de 2023, o Brasil possui 636 mil alunos com autismo. Em 2022, eram 429 mil. Portanto, em um ano, aumento de quase 50%. E este número deve ser maior agora em 2025. Quais são as políticas públicas para esta população? Onde precisamos avançar? Falta conscientização na sociedade? Bom, para discutir o assunto, eu recebo aqui no estúdio o vereador Carlinhos Camelô, ele que é membro da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara, o vereador Guilherme Teixeira, que tem projeto de lei também sobre este tema, e a Daniele Smith Baloni, que é coordenadora pedagógica da Elecamp, a Escola do Legislativo aqui de Campinas, mãe atípica, autora do livro infantil Amor de Autista, conta sobre a filha Eloá, a rotina, o jeitinho, as manias, preferências e tem muito o que contribuir para o debate. Lembrando que ele vai acontecer e eu farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Carlinhos Camelô, começo com o senhor. O senhor tinha um projeto sobre o fornecimento gratuito de adesivos para identificação de veículos que transportam pessoas com transtorno do espectro autista. Como que surgiu essa ideia? O quanto que ajudaria? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Eu que agradeço, gostaria aqui de cumprimentar a todos aqui no programa Questão de Ordem, cumprimentar aqui meu amigo Guilherme e a Dani. Eu falo que esse mês de abril, um mês de conscientização ao autismo, nós falamos assim que o necessário, essa luta deveria ser constante, né? Todos os dias, como muitas mães atípicas, como a Dani, luta todos os dias e a sociedade devia inserir isso junto e também lutar todos os dias para que nós tenhamos aí uma sociedade mais adequada e dê os direitos a todos esses. Eu falo que o meu projeto de lei, ele surgiu através de pessoas que me procuraram, entendeu? E a gente começou a entrar nesse debate, escutar muitas mães e a gente viu, Guilherme, que as pessoas falavam assim, olha, eu ando com meu filho no carro, mas geralmente eu tenho um certo receio de colocar ele no banco de trás, porque as pessoas buzinam, gritam, um som muito alto do lado dele aqui, e isso acaba deixando ele nervoso. Sim. E aí, por que não essa questão do adesivo? E aí surgiu a ideia, inclusive a Maria apareceu, falou que em outros lugares tinha esse adesivo que dava uma identificação que ali transportava um autista. Okay. E aí nós pegamos o projeto e implementamos ele, colocamos aqui na casa e tem funcionado. Por quê? Porque através desse projeto de lei nosso, a INDEC começou a fornecer esses adesivos. E eu mesmo vejo o dia a dia vários carros com esses adesivos pregado no vidro ali. Então eu acho que a gente contribuiu, por mais que é um projeto pequeno, entendeu? Mas contribuiu muito para a sociedade. E até conscientizar quem não tem na família uma pessoa com transtorno do espectro autista, porque vê o adesivo e já sabe o que ele é também. Com certeza, eu falo assim que a gente costuma ver, né? Antigamente a gente andava na rua, a gente via um adesivinho assim, bebê a bordo. Então você sabia que tinha uma criança naquele carro. Aí quando você vê o símbolo do autismo ali e vê o adesivo, provavelmente a pessoa já identifica, fala, opa, se o som tá alto, ela dá uma baixada no som, ela não vai buzinar. E isso ajuda na questão do trânsito. Ótimo.
Vereador Guilherme Teixeira, o senhor tem um projeto de lei sobre prioridade de atendimento psicossocial e de segurança às mães atípicas que se dedicam, integralmente ao cuidado de filhos com transtorno do espectro autista no sistema de segurança e de saúde municipal aqui de Campinas. Também quero saber como que surgiu esta ideia e a necessidade dele. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, é muito bom estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, tão relevante na atualidade. É o mês de abril, Abril Azul. Tivemos agora, o último dia 2 de abril também, o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo. Aqui com o vereador Carlinhos, um grande amigo meu também, um parlamentar que já é experiente nessa área. A Dani também, que eu tive a oportunidade de conhecer já ao longo dos anos, o livro dela, tudo. Na verdade, esse projeto ele surge em uma visita que eu fiz a uma entidade aqui na cidade de Campinas, que é a ADACAMP. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação muito intrigante para mim, vamos dizer assim, que era uma mãezinha que ela tinha medo da morte, porque ela não sabia com quem o filho dela ia ficar. E aí eu comecei a olhar com outro olhar. A criança já estava sendo assistida, e muito bem assistida pela entidade que é a ADACAMP. Mas faltava e falta um suporte para essas mães atípicas. E não só para as mães atípicas, eu diria para a família atípica, né, Dani? Porque é uma questão que tem que ser um olhar global. E garantir a ela um acesso a uma política de acompanhamento psíquico-social é interessante. Teve um outro caso na mesma instituição que foi relatado esse ano para mim, de uma senhora que é a avó de um adolescente de 17 anos e ele já está numa condição não muito favorável para que ela fique e ela não tem, por exemplo, condição de trocar o transporte, porque o autista ele tem muita questão de sensibilidade, muito sensorial as coisas deles. Então, eles são indivíduos que têm as suas características próprias e cada um é bem distinto do outro. E ela estava relatando para mim que ela não tinha condição, por exemplo, de pagar o transporte que levava o neto dela da Tiquira, que é onde ele faz o estudo, até a ADACAMP, que era o complementar dele. E aí também surge mais uma demanda, mais um problema que a gente tem que estar trabalhando, porque tudo para eles é muito diferente, como o vereador Carlinhos mencionou aqui, a buzina, a troca de motorista, a troca de trajeto no percurso, tudo é relevante para eles. E tudo isso tem que ser olhado com carinho e com um foco adequado. E aí, dando essa prioridade para essa mãe, tem mais tempo de cuidar da família do filho. Sim, a mãe, quando ela recebe o cuidado, ela consegue cuidar melhor. Porque quando a gente se cuida, a gente passa a ter capacidade de cuidar do outro. Quando a gente se dedica só cuidando do outro, falta energia para a gente poder cuidar do outro também. E essa possibilidade da mãe ter esse escape, esse tratamento dela adequado, é importante para que ela tenha saúde e vigor para tratar daquilo que realmente importa na vida dela, que é o filho dela. E participa do Questão de Ordem a Daniela Smith Baloni, coordenadora pedagógica da Elicamp, a Escola do Legislativo. Agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para participar aqui da nossa programação. Hoje o programa Questão de Ordem. Mas para quem está nos assistindo, Dani, não acompanhou o Estúdio Câmara, que a senhora participou no ano passado, sobre deficiências ocultas, não viu uma reportagem que nós exibimos já sobre o livro O Amor de Autista. Então, para quem está te conhecendo hoje, como é que era a sua vida antes do nascimento da Eloá e quais são os desafios a partir do momento do diagnóstico? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Para mim é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante, que é a minha vida, né? Eu vivo isso 24 horas por dia, desde o nascimento da minha filha. E participar com pessoas ilustres, né? Para mim é uma honra estar aqui com os vereadores, Carlinhos e Guilherme. Muito obrigada pelo convite. A minha jornada, né, como mãe atípica começa já no nascimento da Eloá, até durante a gravidez nada se suspeitava de desenvolvimento diferenciado. Mas antes disso, eu como professora, como coordenadora pedagógica na rede pública aqui em Campinas, eu sempre lidava muito com crianças com deficiência, com famílias, né?
E o olhar sempre foi, como professora e como coordenadora, e falando para as famílias, eu sempre dizia assim: mãe, seu filho é muito bem-vindo aqui, não compare com outras crianças, nós vamos olhar para ele e pensar no desenvolvimento dele, como ele está agora, o que ele pode avançar, quais são as potencialidades, né? E quando eu estava do outro lado da mesa, como mãe, querendo ouvir isso de uma diretora de escola, de uma coordenadora pedagógica, muitas vezes o discurso foi: sua filha está em fase de diagnóstico, então preciso ver se eu vou conseguir essa vaga, né? E aí a gente começa a sentir, já desde o nascimento, como as portas vão se fechando, né? A pessoa com deficiência hoje na sociedade é a pessoa mais excluída em todos os ambientes. E a gente sente isso na pele. Então é uma luta realmente cansativa que começa desde o nascimento. Quando você percebe um desenvolvimento atípico, você começa essa jornada com médicos, com terapeutas, que não é levar seu filho no pediatra uma vez ao mês, né? E é fazer exames, é investigar a parte genética, então tudo é muito pesado. Para uma família atípica, a vida da gente realmente vira de ponta cabeça, e por isso a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de ações onde há o cuidado daquele que cuida, né, vereador? Se não tiver esse cuidado, e ações, Carlinhos, que não são pequenas, né, que possam realmente facilitar o transporte, que pode disseminar conhecimento. A pessoa vê um adesivo e não sabe do que se trata, ela pode pesquisar, né? O adesivo por si só, ele já levanta, o que será que é isso, né? O que será que é o autismo? E o abril é um mês que a gente separa para ter ações mais pontuais em relação a isso, mas essas ações precisam perdurar, né? Como você bem disse no início, o autismo é um transtorno de ordem neurológica que acompanha o indivíduo durante toda a trajetória de desenvolvimento dele. Sim. Então, a criança que é autista hoje vai ser um adolescente autista, um jovem autista, um adulto autista. E cada fase da vida tem os seus desafios. Certo. Então, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de auxílio familiar, a gente precisa de auxílio de mães, a gente precisa do apoio da escola, a gente precisa do atendimento na saúde, que é um caos, né? Mesmo falando de planos médicos, tudo é muito difícil. Então, legalmente, o convênio não pode negar ter um plano, mas você não tem a possibilidade de escolher onde você vai tratar seu filho, né? Quando você consegue, é tudo indicado pelo plano, se está dando certo ou se não está dando certo, você tem que brigar para trocar, né? É o profissional que muda toda hora, os processos avaliativos recomeçam. Então, realmente, a jornada de uma mãe, de uma família, da pessoa com deficiência não é fácil. A gente precisa dessas ações, precisa do poder público, precisa da escola, precisa ter essa rede realmente de apoio para a coisa funcionar, né? Hoje, a Eloá, sua filha, tem quantos anos? 10 anos. De 10 anos, de quando ela nasceu para hoje, você não viu nenhum avanço na prática? Sim, vi muitos avanços, né? A Eloá é uma filha muito querida, muito fácil de lidar. Bom, sou suspeita para falar, né? A mãe coruja falando agora. Nossa, amo minha filha de parte, não consigo imaginar minha vida sem ela, né? Tá. Ela que gerou esse livrinho, né? Foi primeiro para ela que eu fiz, e que bom que outras crianças puderam desfrutar disso aqui, né? E é uma sementinha da inclusão sendo plantada. Só mostra a capa pra gente aqui, ó, na câmera 3, aqui, ó, nessa daqui. Aqui. Isso. E pode falar o que você estava citando da sua filha. E ela é uma criança autista não verbal. Okay. Como professora, já desde o nascimento, eu já tinha esse traquejo de começar a perceber algumas coisas que eu via que não estava dentro do desenvolvimento padrão. Então, desde muito cedo, ela foi estimulada, né? Gabriel, eu sou privilegiada porque, na medida do possível, claro que eu queria dar muito mais coisas para minha filha e eu não tenho condições, mas perto de milhões e milhares de autistas nesse mundo, eu sei que minha filha está bem assistida hoje por escola, ela está, né, a gente, graças a Deus, tem um plano de saúde que a gente vai, briga, luta, né, e consegue as coisas. Nunca é fácil, mas a gente vê o progresso, né, no desenvolvimento, na autonomia, na independência para as atividades de vida diária, como resultado de tudo isso, né, da família interessada, da família que aceita a condição, porque primeiro tem isso, né, a família precisa aceitar a condição,
muitas famílias negam, escondem essa criança, e isso não ajuda em nada, né? Então, você aceitar a condição, vendo que você pode, como família, como mãe, como irmão, enfim, ajudar essa criança e essas parcerias, né? Com a saúde, com a educação, para que haja avanço. Se não tiver, isso não vai avançar, né? Não vai, infelizmente. Então, eu vejo avanços na minha filha, principalmente na interação social, na comunicação, que são as áreas que eles têm muito prejuízo, né? E a minha filha teve muitos avanços na comunicação alternativa, na questão da interação social, e estamos lutando ainda, né? Principalmente com essa independência, essa autonomia, que é o terror das mães, né? Eu não vou durar para sempre e a minha filha precisa ter certa independência, autonomia, como que vai ser quando eu estiver ausente, né? Sim. Então esse é um grande dilema, realmente pesado para nós, mas eu vejo avanço sim, porque a gente vai atrás, luta e vai cavando essas oportunidades, as condições, brigando para ter esses direitos garantidos. O que não acontece em grande parte de famílias que estão totalmente desassistidas, né? Carlinhos e depois Guilherme, já que a Dani nos mostrou uma realidade que é muito difícil, muito complicada, porque tudo tem que ser brigado para conquistado e muitas vezes isso leva um tempo que é maior do que deveria ser. Diante da impossibilidade de identificar o autismo visualmente, vocês entendem que isso gera obstáculos a serviços aos quais os autistas têm direito? Sim, Gabriel. A gente, inclusive, eu tenho aqui, viu, Dani, um projeto de lei também que são que fala sobre as deficiências ocultas, sim, invisíveis. Que invisíveis são geralmente aquelas que nós não conseguimos identificá-la. Às vezes a pessoa, o autismo mesmo, o aspecto autista, às vezes a pessoa está ali, a pessoa não consegue identificar que aquela pessoa ela tenha o autismo. Seja também uma pessoa, às vezes, com uma deficiência auditória ou auditiva, né? Auditiva, ou até mesmo surda, muda, ou que seja, as pessoas não conseguem identificar. E isso já teve restrições em bancos, em filas lotéricas, porque tem as prioridades. E às vezes a pessoa está ali e qualquer um olha para a pessoa e fala, mas você está na fila aí, mas por que você está nessa fila? Por isso que gerou a questão dos cordões. Às vezes as pessoas, ainda mesmo com o cordão, a pessoa ainda não consegue identificar, como a Dani falou, ela não tem essa questão de identificar o que seja aquele cordão. Ela acha que é um cordão normal, mas tem muitas pessoas que vão pesquisar e através dessa pesquisa acaba colocando, olha, realmente essa pessoa é autista, entendeu? Então isso ajuda, são políticas públicas que vêm ajudando, e eu falo assim, que são leis que nós não precisaríamos aprovar na Câmara para garantir o direito dessas pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem que aplicar as leis para que as pessoas entendam. Um outro projeto que eu tenho aqui também, que no começo a gente colocou em contemplar o pessoal que tem questão do aspecto autista, que as mães, como a Dani falou aqui, as mães, ela tinha uma grande dificuldade, Gabriel. As mães, ela tinha que toda vez renovar laudos para levar o seu filho para passar pelo médico. Então chegava lá, às vezes ela marcava uma consulta, o laudo dela estava vencido e colocava para renovar o laudo pós a consulta. Ou ela, para não perder a consulta, ela pagava um particular, que não é barato, ela pagava um particular para poder ter esse laudo, para poder levar para a consulta. E através desse projeto de lei, hoje, o tempo é por tempo indeterminado. Se ela tem o autismo, então esse laudo ele serve por um tempo indeterminado. E aí nós tivemos a consciência, quando a gente foi colocar o pessoal do autismo, que tem um aspecto autista, nós também tentamos englobar outras deficiências. Então nós colocamos a lei que fala assim, todas as deficiências irreversíveis, incluímos ela no projeto. Sim. Então, todas que são irreversíveis, se a pessoa nascer com problema de visão, ela não vai voltar. Então, é irreversível. Então, esse laudo também serve para essas pessoas. Então, acabou ajudando muitas pessoas
E tem ajudado, porque a gente tem recebido no gabinete, a gente encontra com as pessoas e fala, aquela lei sua, ela está sendo muito boa, porque hoje eu não preciso estar fazendo a renovação do laudo. Eu não preciso estar fazendo. Então são leis que a gente coloca nessa casa aqui no Legislativo, né, Guilherme? Para garantir o direito dessas pessoas, que não precisaria, é o que eu falo, que se houvesse o bom senso... Se houvesse o bom senso, não precisaria a gente colocar as leis. Mas a gente sabe que nem tudo funciona assim, né, Gabriel? A questão importante do mês de conscientização é que a informação, Gabriel, ela sempre vai gerar formação que gera transformação. Né? Parece até clichê, mas é muito real isso. Sim. Porque esses símbolos, né, cordão, adesivo, o estacionamento prioritário, eu fui questionada uma vez assim, mas a sua filha tem mobilidade, por que você usa, por que ela precisa passar na frente, ou por que você usa a vaga, né, de deficiente? Eu acho genuína a pergunta, acho relevante, porque quando a pessoa não sabe, ela precisa se informar para poder defender a partir daí, né? Sim. E se você pensar assim, minha filha anda, por que eu uso a vaga, né? E aí eu expliquei para ela, olha, o autista, ele tem questões, primeiro que autistas têm, grande parte deles, eu não sei exatamente a porcentagem, mas é muito comum a comorbidade da epilepsia, né? É o caso da minha filha, ela tem convulsões. Então, se eu estou no lugar, a minha filha convulsiona, eu preciso sair rapidamente. O mais próximo possível. Exatamente. Tem a questão sensorial, que tem as crises sensoriais, e aí a criança... ela vai se jogar no chão, ela vai, talvez ela se torne agressiva, talvez ela tenha comportamentos autolesivos e você precisa conter e de repente sair, afastar do público de onde ela estiver, né? Então, eu digo que a informação, ela vai gerando práticas para eu não ter que ficar dando carteirada, com licença, porque isso é extremamente cansativo, as pessoas olham para a gente com desprezo, muitas pessoas xingam, né? E aí a gente acaba, por canseira, tá, minha filha tá tranquila, eu vou ficar nessa fila. E de repente dispara-se a crise sensorial, né? Que não dá muito, às vezes a gente percebe, tem alguns sinais anteriores, às vezes não. E é tão bom quando você tá numa fila e de repente alguém diz assim, olha, tem uma criança aqui, gente, olha, deficiente, olha, tem um cordão, vamos então aqui, sabe? Então... precisamos da sociedade também, precisamos dessa conscientização, sabe? De ver lá um cordão e saber o que significa. E esses meses de conscientização são para isso, né? Não é para se esgotar as ações, mas é para levar informação que vai gerar uma sociedade formada, uma sociedade que entende a importância. E aí que a gente consegue ir construindo uma cultura social inclusiva de verdade. Porque legislação existe muita, e eu não estou dizendo que não é importante. Tudo isso é muito importante. Se a gente não tiver o apoio também dos parlamentares, a coisa não caminha. A legislação é importante, mas o arcabouço de legislação que a gente já tem desde a Constituição Federal, se você pensar que já fala da pessoa com deficiência ali, né? E tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, tivemos a Berenice Piana 2012, que é específica do autismo, coisas que estão ali muito pontuais que a gente ainda luta. Né? Você garantiu-se a matrícula da criança no ensino regular de ensino. E as ferramentas para cuidar dessa criança? Ela está só ali jogada, né? E é isso que a gente vê. Então, assim, a legislação, ela é excelente, ela tem que existir, mas ela precisa funcionar de fato. A prática precisa ser mais funcional. Exatamente. Não é só a matrícula, é garantir que a criança aprenda, que tenha inclusão. Exatamente. Pode ter na fila, mas garantir que você chegue e tenha realmente essa prioridade. A lei de cotas está fazendo 34 ou 35 anos, não sei, esse ano, e ainda empresas pagando multa porque não obedecem. Né? Então, assim, é triste a realidade. A gente não tem muito o que comemorar, mas a luta é importante realmente esse mês para informar as pessoas, porque é a partir da informação que você vai mudando a atitude, você vai mudando o seu olhar para as relações humanas. E isso é importante, porque a partir do momento que você pode não saber, mas a partir do momento que você tem o contato, aí você é obrigado a saber, você é obrigado a lidar. Né? Porque é uma pessoa que está ali, que precisa ser atendida na sua especificidade. Então, enquanto não te afeta, você não tem conhecimento, né? Mas você tropeçou ali, num caso, você precisa minimamente saber acolher, lidar
e até tratar, né, assim, numa recepção, né, numa conversa, de maneira respeitosa a pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência. Guilherme, é furar a bolha, né? Nós vivemos em sociedade, então não é porque não tem ninguém na sua família com o transtorno do espectro autista que você vai fechar os olhos para os problemas. Quero ouvi-lo também sobre esses obstáculos que muitas vezes pode ser invisível para as pessoas que não têm na família. E no de encontro que a Dani está falando, eu achei muito interessante a fala dela aqui, sobre a questão da informação. Falta muito, e é interessante o tema que foi trazido esse ano para a campanha, que é informação gera empatia, e empatia, respeito. Eu acho que a gente saber respeitar e saber se informar, eu acho que é muito importante. Eu acho que o nosso trabalho como parlamentar, como a Dani disse, o vereador Carlinhos mencionou aqui, a questão das leis, elas geram debates sobre temas. Por exemplo, Carlinhos mencionou aqui a questão do adesivo, que é uma lei dele aprovada. Gerou um debate. Sim. Em algum momento alguém viu um símbolo diferente num carro e foi questionar para saber o que é. Infelizmente, nós não conseguimos avançar na velocidade com que a gente deveria. Eu acho que é isso que vai tornando essa inclusão um pouco mais difícil de ser feita na sua essência, na sua totalidade, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, no último dia 2, que foi o Dia Internacional, essa casa aqui, por proposição do vereador Eduardo Magoga, teve a oportunidade de votar um projeto de lei para fazer com que as unidades de saúde tenham espaços sensoriais para crianças. E é interessante, eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem a 2 médicos aqui ligados à trissomia 21, que é a síndrome de Down, e durante o processo, a superintendente ali do Mário Gatinho, do Hospital Mário Gatinho, ela mencionou comigo, nossa, seria tão interessante se a gente tivesse um espaço sensorial para essas crianças poderem ser acolhidas, seria muito diferente para eles. E aí aquilo ficou no meu coração, que eu nem tinha visto o inventário, né? E aí a minha surpresa foi que no dia 2 nós tivemos a oportunidade, num dia emblemático para a causa, nós tivemos a oportunidade de votar em primeira discussão um projeto como esse, que é uma inclusão de fato. E quando no projeto a essência dele é muito interessante, Dani, porque ela coloca toda a rede, então a gente consegue dar um acolhimento para a família típica. Porque nós temos que pensar também na condição da mãe, ela precisa do atendimento médico, ela vai no pronto-socorro. E toda essa questão que a Dani trouxe aqui para a gente, muito bem colocada, da filha dela. Como que funcionaria isso num ambiente onde ali as pessoas já estão cansadas, elas já estão ali procurando um socorro, uma ajuda, e aí você também tem o seu filho numa condição, você não tem com quem deixar. Então, eu acho que essas questões, a gente vai trazendo pontualmente, direitos já estão estabelecidos, mas às vezes a gente tem que ficar batendo até que as pessoas entendam que elas têm direito e que não é um favor que estão fazendo para a filha da Dani, não é um favor, é um direito que ela tem. Então nós devemos seguir esse direito, nós devemos dar esse direito, nós devemos proporcionar como sociedade. E aí vem essa questão da transformação dos espaços que nós temos hoje também, que é a questão do próprio hospital, as escolas e tantos outros espaços públicos que nós temos que vão precisar de transformação, sim. Elas vão precisar de transformação. E já estão alguns sendo transformados por outras questões de inclusão, mas especificamente falando sobre a causa aqui, que é o autismo, os espaços públicos deverão ter, sim, uma modificação. Eu acho que, na minha compreensão, Dani, e posso estar errado, eu acho que a maior dificuldade que as famílias têm hoje é na questão do laudo. Porque enquanto esse laudo não é fornecido, os direitos a pessoa não tem direito. Enquanto esse laudo não está na mão, a pessoa não tem o direito. E aí é tão bom ver iniciativas como a do vereador Carlinhos Camelô, que interrompeu essa necessidade de ficar fazendo esse laudo recorrentemente. Então, isso para mim, eu acho que é a maior dificuldade que as famílias têm hoje, acho que é a maior dificuldade que essas pessoas têm hoje é a questão do laudo. E um bom laudo, né, Dani? Não é um laudo feito de qualquer forma, de uma concepção qualquer. O laudo, ele demora um tempo para ser feito.
E às vezes a gente vê laudo sendo feito muito rápido, né, infelizmente. E aí a gente também tem um outro problema social para lidar no futuro também. Mas assim, direitos previstos em leis têm que ser garantidos. Nós, eu, Carlinhos, o Poder Legislativo, estamos aqui para fiscalizar. As leis que não forem cumpridas por algum estabelecimento comercial ou por alguma coisa, nós estamos aqui para fiscalizar. Nossa força é fiscalizar, legislar, nós estamos para isso. E também para propor medidas que beneficiem a população, como a transformação desses espaços públicos, como o Carlinhos fez, a questão da necessidade do laudo, a questão do adesivo, isso vai chamando a atenção para a causa. E aí a gente vai informando, a gente vai gerando empatia, e a empatia vai gerar o respeito. Sobre espaços, Guilherme, é interessante você falar isso, porque é o conceito de inclusão. Né? Se você pensar que estar o autista ou a pessoa com deficiência apenas no ambiente, mas não ter esse ambiente adaptado para ela, isso só está integrado ali, né? Sim. Mas a inclusão, a gente prepara sim a pessoa com deficiência para estar num ambiente social, mas aquele ambiente também se prepara. Então é uma via de mão dupla, né? Isso é inclusão de fato. E é muito importante pensar nos espaços e na questão sensorial, isso é muito válido, porque eu passei uma experiência muito traumática de eu estava trabalhando, mas a minha filha estava com a minha mãe e a moça que me ajuda no cuidado com ela, e no consultório, na recepção do consultório, a secretária disse: vocês poderiam esperar lá fora porque ela está fazendo barulho? Lá fora onde? Na rua? Ela estava dizendo isso. Vocês esperam na calçada? Porque onde eles iam com a minha filha? Né? Então, assim, o despreparo, o desrespeito, o não ter um espaço que possa, de repente, acalmar a criança, né? Esses espaços sensoriais que os aeroportos já estão pensando, né? E as cidades já estão pensando em ter dentro das escolas, nas unidades de saúde, isso realmente é fundamental. E a questão do laudo começa aí, né, gente? Porque sem realmente o laudo fica tudo mais difícil. O laudo, e digo como mãe, porque a gente fica assim, cada exame que vai fazer, cada consulta que vai fazer, cada teste, você fica assim com o coração na mão. Ai, meu Deus, o que vai dar? Ai, como que vai ser? Então eu digo para as mães agora, para as famílias, o laudo é libertador. Você começa a entender o que a criança precisa, o que seu filho precisa e como você pode ajudar. E como você pode ir em busca de direitos. Pessoas são laudadas na vida adulta e elas relatam isso. Foi libertador entender a minha própria história, saber por que eu não era burra, eu não era esquisita, porque aí vem esse bullying, né? Vem esse tratamento pejorativo, né? E agora ela consegue entender e consegue identificar a potencialidade e consegue saber que ela é um ser humano e brigar pelo respeito e brigar por inserção no mercado de trabalho, porque a gente trata muito sobre a criança autista, mas a gente precisa lembrar que essa criança cresce, né? Claro. E ela precisa, hoje, se você pensar num autista que ele tem uma rigidez cognitiva, que ele tem dificuldade de comunicação, que ele tem dificuldade de interação social, para uma empresa, como que a empresa vê isso? A empresa que trabalha com vantagem competitiva, que precisa de trabalho em equipe, que precisa de flexibilidade, né? Que a rigidez do autismo impede ter essa flexibilidade, esse dinamismo, às vezes criatividade, Sim. porque eles são muito apegados à rotina, né? Precisa de pessoas comunicativas. Então já rejeitam de cara, né? E quando você convive, quando você estuda e quando você se informa, você percebe que o adulto autista, ele tem foco em coisas de interesse, que ele pode ser o melhor funcionário da sua empresa. Porque ele presta atenção em detalhes, ele percebe erros que ninguém percebe, ele é pontual, ele não vai se envolver em fofoca de empresa, ele vai ser super sincero, ele não vai mentir para você, né? E ele vai ser o melhor funcionário naquela área de interesse, né? Sim. Ele vai ser o melhor mecânico, se ele gosta de mecânica, ele vai ser o melhor almoxarifado, ele vai ser o melhor... qualquer coisa que ele pegar para fazer, que seja hiperfoco dele, que seja interesse, a gente precisa quebrar essa barreira, né?
as pessoas têm imagens, né, do autista, achando que ou é o gênio ou é aquele que tem uma deficiência intelectual que não consegue fazer nada. A gente tem todo tipo de inteligência dentro do espectro autista e eles têm potenciais que precisam ser estimulados, que precisam ser descobertos, que precisa se dar chance, né, dentro do mercado de trabalho. Já quero ouvi-lo, Guilherme e o Carlinhos, só para não deixar passar. O laudo da Eloá demorou e ele custa dinheiro? Sim. Como a gente já vinha desde o nascimento, já com o neuro acompanhando, o autismo nunca vem sozinho, então antes de se laudar, de diagnosticar o autismo, eu tive outros diagnósticos, né, de condições associadas ao autismo. Okay. E uma vez eu disse ela ia fazer 4 anos, estava com 3 aninhos, eu disse para a médica dela, doutora, ela é autista? Ela está dentro do espectro? Porque eu tinha outros diagnósticos. Aí eu disse, mas que diferença faz? Você está no caminho certo, você está estimulando, né? O que você precisa? Eu falei, eu preciso porque eu vou atrás de outros direitos que ela possa ter, né? E eu quero dar uma estimulação adequada. Se é autismo, eu preciso estudar e ver o que ela precisa. Ah, então se é assim, eu te dou. Mas ela vinha acompanhando minha filha desde 1 aninho, né? E aí ela laudou e disse, eu não sou... ela é fantástica, é uma médica que eu amo, está com a minha filha até hoje. E ela disse, eu não sou especializada em autismo, então eu vou laudar, mas eu peço que você vá até um psiquiatra infantil, enfim, que possa laudar. E aí foi muito rápido, porque aí os sinais eram bastante evidentes, né? Já o quadro clínico dela configurava muito o autismo. E, então aí foi rápido. Mas demorou 4 anos, então? Sim, 3 anos para laudar o autismo e depois muito rapidamente para eu ter todas as características e o encaminhamento para o tratamento. Então isso aconteceu com 3 aninhos. Guilherme, depois Carlinhos. Me chamou a atenção na fala da Dani, que é uma coisa que nós temos que trabalhar e aproveitar esse espaço aqui de informação, tudo, que foi a questão do consultório médico, Dani. Eu percebo por relatos de pessoas que eu conheço que existe um preconceito velado, vamos dizer assim. As pessoas, elas não são preconceituosas na frente, mas fazem atitudes de preconceito. Eu acho que isso é uma temática que a gente tem que trabalhar muito séria, a gente tem que ser mais responsável junto com eles, porque, como a Dani falou, eles têm os focos deles. Se nós conseguirmos trazer a condição deles como pessoas, a gente conseguir afirmar eles como pessoas naquilo que eles são bons em fazer, naquilo que eles são, nós vamos aumentar e muito a condição e a qualidade de vida deles. Eu acho que essa questão desse preconceito velado, ela existe, e não é só na questão do autismo. Algumas vagas, às vezes em escola, quando chega, já vi relatos de mães falando, não tem vaga, tem vaga por telefone. Na hora que você chega na escola, vão matricular o filho, não tem vaga. E aí você gera um outro problema, porque quando você matricula também, e depois da fala do Carlinhos, eu queria até faço até essa pergunta direto para a Dani, para saber como que é a relação da escola, por exemplo, particular, e da escola pública em relação ao autismo. Porque o que me chega de relato é que na escola particular, esse preconceito velado é muito forte. E aí, por exemplo, uma criança faz aniversário dentro da sala de aula e a que tem o autismo ou algum outro tipo de deficiência não é convidado para aquela festinha. Então ela é excluída de determinado assunto. E eu queria ver essa percepção da Dani como mãe também, da Eloá, já com uma idade já mais na adolescência, né? Como ela viveu toda essa primeira infância, qual que foi a dificuldade dela. Porque eu acho que isso é um ponto que a gente tem que também informar bastante, a gente tem que falar bastante para que isso não aconteça nas escolas, em qualquer ambiente que seja. Esse preconceito, mesmo que velado, ele não deve existir na nossa sociedade jamais. Dani, já quero ouvir sua resposta antes, Carlinhos. Eu falo que a inclusão não é um favor, né? É uma obrigação nossa, né? E a Dani citou um relato aqui. Eu tenho uma amiga, hoje ela é professora, a professora Lica. Ela tem um filho autista e o filho dela tem 8 ou 9 anos. E
E com a vinda do filho dela, eu queria até parabenizá-lo, que eu falo que essas mães são guerreiras, são aguerridas, né? Ela está sempre ali. E o carinho que ela trata, da forma que ela trata, não só o Joshua, mas todos os filhos delas, pós ele ter diagnosticado com o autismo, ela levou o marido dela, porque ela disse que ele demorava um pouquinho para pensar, para responder, ele demorava. Ela levou e com 45 anos tiveram o diagnóstico que ele também era autista. Então, o que a Dani fala é assim, ó, hoje com a informação as pessoas procuram saber, elas vão lá, ela pesquisa, ela vai, ela escuta, ela vê, ela participa de um programa desse para ela ter informação e através dessa informação ela procurar o melhor. Então, eu acho que como nós vamos ter aí, no abril comemorado, eu falo assim, comemorado não, é o dia da conscientização, né, para conscientizar as pessoas. Eu falo que essas ações, elas são importantes. Elas são importantes porque as pessoas começam a ver com outros olhos. Porque a gente, geralmente, a gente só vai ver o problema quando a gente tem dentro de casa. Né, Guilherme? Né, Dani? Sim. A gente até então, a gente vivencia, mas a partir do momento que o problema chega até você, aí você começa a ver ele com outros olhos e começa a pesquisar e começa a ver. Então é muito importante essas ações que as pessoas realmente elas começam a ver, entendeu? E dá um olhar diferenciado para isso, eu acho que é isso. Dani, parte de educação. Da educação. Ai, que medo que vocês iam me perguntar isso, tanta história ruim. Se eles não perguntassem, eu iria, viu, Dani? Tem algumas perguntas aqui sobre educação, porque eu sei que não é fácil e muitas escolas, como tem um relato do Guilherme, né, fala que não tem vaga. E eu vou dizer que o preconceito em alguns lugares é velado, mas a maioria está explícito, viu, Guilherme? Está explícito já? Explícito. Infelizmente, né? Infelizmente. O velado é esse mesmo, que você está conversando, quando você fala que tem um laudo ou que está em investigação, a pessoa, então eu tenho que verificar, porque a gente está com salas, né? Não fala diretamente, mas vou falar da minha experiência e peço perdão para a rede particular de ensino, mas a minha experiência na rede particular de ensino foi bem traumática. Como professora da rede pública, eu pensava assim, bom, rede pública tem muita criança, minha filha, se eu puder pagar uma escola, porque tem isso ainda, a gente faz um esforço grande, né, porque não é barato. Isso não é. E aí eu pensava, quando ela for para o fundamental, se eu puder pagar uma escola com menos alunos, eu acho que ela vai ser melhor assistida, acho que ela vai ter mais atenção, enfim. Mas foi um engano, assim, na minha vida. E eu digo que é explícito porque, assim, são 5 dias de aula. Minha filha tinha uma atendente especializada que podia estar na escola 2 dias. Então, a minha filha ficava na escola 2 dias, que era o dia que a atendente estava. Porque quando a atendente não estava, não faziam absolutamente nada com ela. E eu vi, quando a atendente saía, que a professora trazia no banquinho que ficava ali no pátio, na frente da escola, e ela ficava me esperando ali, ela não ficava em sala. Literalmente excluída, né? Literalmente. Então é explícito. E você está pagando como todo mundo, e seu filho não tem o básico, né? Fui professora na rede pública, posso dizer que o município está muito melhor equipado, né? A gente tem minimamente aí um cuidador, né? Um professor docente, no melhor dos mundos. Professor de educação especial, né? Sim, o professor de educação especial tem muito que melhorar, porque esse professor de educação especial atende 3 unidades escolares, às vezes não consegue estar todo dia, né? Então isso precisa melhorar. Como o cuidador, o docente auxiliar vem por contratação terceirizada, também rompe-se o contrato, aí não fez licitação, né, não chega ninguém, então assim, os processos são interrompidos, então isso precisa melhorar na rede pública. Eu reconheço o esforço, né, e vou defender aqui os professores da rede pública municipal, porque eu reconheço o esforço deles em atender essas crianças, mas há um caminho muito longo ainda pela frente. Então, eu pessoalmente tive uma experiência muito ruim em escola particular, na rede pública foi um pouco melhor, mas a falta
desse acompanhante especializado, gente, vamos pensar, a legislação fala acompanhante especializado. E nós não temos acompanhante especializado em escola nenhuma, nós temos minimamente um cuidador, minimamente um professor, docente, auxiliar, né? Acabou que a minha filha conseguiu, do ano passado para esse ano, estar numa escola especializada, que aí tem as suas desvantagens, mas ainda pedagogicamente o plano de ensino é adaptado para ela, poucas crianças. Mas hoje eu consigo pagar essa escola, o que não é a realidade da maioria das mães. Então tudo custa muito dinheiro, né? Na rede pública, a saúde a gente não consegue nada gratuitamente, a gente vai para os planos de saúde, mesmo assim você briga com o liminar na justiça para conseguir o custeio de um tratamento integral, né, de todas as especialidades que precisa, com a equipe multiprofissional. Não é fácil conseguir isso, então minimamente você tem que ter convênio médico. Aí o laudo custa dinheiro, a escola custa dinheiro. Então, queridos, realmente assim, quem não tem condição financeira então e tem filho? Não. E você vê que tem crianças que estão dentro de casa, sem nenhuma experiência escolar, sem, né? E é a realidade desse país aí, né? A realidade, por isso que eu digo que a gente não tem muito o que comemorar, mas é importante a gente usar esse mês para informar, para falar dessa luta, para conseguir avançar, né? A gente não pode parar. Então, avançamos em algumas coisas e temos um caminho longo ainda aí pela frente. Nessa questão de educação deveria ser um ganho de todos, né? Porque tem o ganho social, tem o ganho de convivência, de você aprender mais com alguém que tem essa deficiência, mas na prática não é o que tem acontecido, né? É isso. E é importante o que a Dani fala, porque as mães geralmente ela procura sempre o que é melhor para o filho ou para a filha. Ela acha que, como a Dani fez, olha, se eu pagar, eu acho que vai ter um tratamento melhor. E às vezes na rede pública tem um tratamento diferenciado. Então eu acho que é esse olhar que as pessoas têm. E tem muitas mães também, Dani, eu acho que você pode me corrigir se eu estiver errado. Muitas mães, às vezes, pelo preconceito, pelo tratamento, às vezes não quer nem levar o filho para a escola. Entendeu? Elas ficam até com um receio de levar o filho para a escola. É verdade. A gente sabe de situações em que a criança vive escondida, famílias que não aceitam, né? Uhum. E a família só vive dentro de casa, já está em idade escolar, não consegue vaga. Então, assim, tem N situações dentro dessa realidade de Brasil afora, né? A gente não consegue... Eu espero que, como eu disse, eu me sinto privilegiada em algumas coisas, de poder hoje oferecer algumas coisas para minha filha, que a maioria das crianças não tem. Eu queria fazer muito mais, a gente não consegue, mas a importância do poder público estar conosco é exatamente isso, Carlinhos, porque tudo custa dinheiro. Então, à medida que o Estado assume isso, né, e traz tratamentos, equipa de fato as escolas, né, pensa em tecnologia assistida, pensa em tantas outras coisas que precisam estar dentro da escola, melhorar essa questão da contratação de profissionais, né, isso acho que a gente precisava cobrar também da prefeitura, se esse esquema tá falido porque rompe-se o contrato, não substitui o profissional, então como que isso poderia ser melhorado, né? Eu sei que a gente não pode criar cargo público, né? Mas de repente provocar um pouco nesse sentido, se é possível, né? O executivo trabalhar para que sejam cargos efetivos, para que o professor de educação especial esteja numa única unidade escolar. Então são coisas que, assim, a gente precisa do poder público, a gente precisa do parlamentar para cutucar, para fiscalizar, para propor leis que vão de fato ser eficientes, né, e vão dar qualidade de vida para nós. Ô Dani, a gente está falando da importância da inclusão, né, na escola convencional, que tem este ganho social de aprendizagem, né, para esse aluno. E do outro lado, estudando aqui para o programa, eu me deparei com uma reportagem que ouviu professores, pesquisadores, defensores públicos, familiares de pessoas com autismo, os próprios indivíduos com o TEA, e encontraram alguns obstáculos. Então, primeiro, formação frágil de docentes e funcionários que acabam indo atrás de preparo por iniciativa própria e não tem aí o auxílio
da instituição, da escola, não tem apoio nem do governo, falta de adaptação de atividades e de aulas para esses alunos, desconhecimento sobre como agir diante de surtos de agressividade e de outros possíveis sintomas, bullying, cobrança de taxas extras na mensalidade, que é uma prática ilegal, descumprimento do direito a um acompanhante contratado pelo colégio, entre outros problemas. Estamos longe, então, da garantia de direitos às crianças e adolescentes. É o que eu disse anteriormente, né? A criança está na escola, mas como a escola está recebendo essa criança, a história é outra, né? E você tocou em pontos que é justamente isso. São desafios que a gente precisa pensar e avançar. Porque daí muitas vezes a gente põe essa carga em cima do professor. O professor não sabe, mas e a instituição, e o colégio? Está dando suporte para este professor? Está ajudando este professor a lidar com este aluno? E os cursos de pedagogia, você não vai encontrar como lidar com cada... Né? Não vai. Né? Mesmo os cursos de educação especial vão tratar de várias deficiências de uma forma geral, mas quando você está no chão da sala que você recebe o aluno ali, é realmente você estudar e ver o que você pode contribuir para que aquela criança aprenda. Então, depende muito realmente do engajamento do profissional, do professor, né? E nesse sentido, eu digo que Campinas também é uma cidade privilegiada, e os vereadores devem saber disso. Nós temos um centro de formação profissional de professores aqui, né? E eu acho que esse espaço precisa ser usado para cursos assim, né? Como lidar com a síndrome de Down, as especificidades da síndrome, as especificidades do transtorno, o TDAH, o TOC, o TOD, enfim, né? Cursos específicos para poder capacitar melhor, dar essa tranquilidade para os professores e que a escola também aceite, porque existe uma resistência de se aceitar um atendente terapêutico vindo da clínica no ambiente escolar. Nós temos uma equipe gestora que precisa colocar ali cada um no seu quadrado e cada um fazer a sua função para que de forma conjunta se atinja os objetivos, tanto clínicos quanto pedagógicos. Eu sei que escola não é clínica, mas e aí, nós não vamos fazer nada para esse aluno que tem a crise? Sim. É o psicólogo que vai ensinar o professor como conter, não é o professor. O professor não tem essa obrigação de saber, não é formação dele, não é da área dele. Então, se não tiver isso conjunto, sabe, trabalhando junto, então, isso precisa melhorar na escola, essa aceitação de outros profissionais que venham compor essa equipe. Guilherme. Nessa fala da Dani, eu sou parlamentar, vereador aqui da casa, do PL, e o deputado nosso federal aqui da cidade, que é o Paulo Freire, ele destinou 4 milhões de reais que ele conseguiu, através dessa emenda dele, criar um programa dentro da Unicamp, que é o Prateia, que ele visa capacitar professores, profissionais de saúde para lidar com essa população. Como a Dani falou, a gente precisa dar essa capacidade, são informações. Então não tem como você cobrar do pedagogo uma coisa que ele não teve no seu período de faculdade. Sim. Mas agora tem um equipamento público que está oferecendo essas cargas horárias para profissionais de saúde e também apoio para as famílias também, dentro da Unicamp. Quando você entra na Unicamp, assim que você chega no hospital da clínica, na frente você já vê o prédio, é um prédio que já estava ali, foi todo adaptado, multissensorial também. É bem interessante, é uma prática que a gente precisa colocar para que outros órgãos, né, Dani? Que o município vá lá usar, os professores municipais, os estaduais estejam lá, e os professores também se interessem para fazer esses cursos também de capacitação. Acho que isso também é um detalhe bem interessante, né? Programa bom, é programa com muitas informações, passou muito rápido, reta final. A gente tem 5 minutos, mas ainda tem 2 assuntos que eu quero abordar. O primeiro, a Patrícia Braga, uma professora associada da Universidade de São Paulo, à USP, pesquisadora da plataforma científica Pasteur da USP, e ela concluiu que a idade média da criança diagnosticada aqui no Brasil é de 5 anos e na Europa 3 anos. Então, falando sobre saúde, é preciso também capacitar melhor os nossos médicos, já que 5 anos é um tempo precioso, né, que pode estar sendo desperdiçado. Poderia esse diagnóstico ter vindo com mais antecedência. Dani, na prática, você estava procurando isso, né? Você pesquisou e você fez a pergunta, mas é isso, porque a partir desse diagnóstico eu quero também. A gente citou a parte de educação, mas a área de saúde, a área médica,
também precisa melhorar, precisa também ser mais rápido? O diagnóstico não é simples, ele é muito complexo, né? Não existe hoje exames que detectem autismo. Então, você faz exames que são para descartar outras condições. Né? Então, quando a criança, você fala, você já percebe que não atende, né? Você fala o nome, não olha para você, não mantém contato visual, então já vai fazer um exame Umbera, né? Para saber como que está essa audição. Então, vão se fazendo exames para eliminar outras condições. Então, isso leva tempo, né? Quando você pensa que você precisa agendar esse exame, né? Ter acesso, né? Se for rede pública, as filas são gigantescas para consultas e exames. Então, tudo isso vai atrasando uma intervenção que podia ser mais precoce, né? E depois acaba se fechando o diagnóstico com a equipe que consegue pelo quadro clínico mesmo, né? Porque ele é comportamental, né? O autismo. Então, é a observação clínica das reações, do comportamento, dos pilares aí, comunicação, interação social e... Qual foi o outro que eu falei? Comunicação, interação... Poxa, me fugiu agora. Mas tem as características que são comuns e dentro disso, e o comportamento, é o comportamento. Interação, comunicação, comportamento. Dentro do comportamento é chamado espectro porque é um campo variado de manifestações. Então, não são, ele não se manifesta de forma parecida de um indivíduo para outro. Então, você precisa ter certa cautela, né, e descartar outras condições. Então, não estou defendendo aqui o diagnóstico, mas demora, às vezes, por essas razões, porque a gente não tem uma rede de saúde que é ágil nesse sentido, né? E tem sintomas que são muito próximos a outros transtornos, então os médicos têm realmente esse receio. Mas uma coisa é verdade, quando você percebe que teu filho está num desenvolvimento aquém, o que geralmente a gente ouve do pediatra é, calma, ele vai chegar lá, né, é normal. E não, né, se você detectou, então procure um médico que, com um olhar bem detalhado, vai pesquisar e vai te ajudar a chegar num diagnóstico. Pode não ser autismo, mas pode ter outras condições que mereçam também intervenção, e quanto antes, melhor. Para a gente poder encerrar, né, diante de tudo que a gente citou aqui no programa, as dificuldades com o transporte, da inclusão nos espaços públicos, da educação, da saúde, qual que é o maior obstáculo que tem hoje? O que precisaria mudar no hoje? A gente sabe que muitas coisas que a gente citou aqui levam tempo, é a curto, é médio e longo prazo. Mas a curto prazo, qual que é o maior obstáculo que deveria mudar hoje, na sua opinião? Nossa, perguntar isso para a mãe, eu quero mudar tudo. A gente vive na urgência, Gabriel, né? A gente vive na urgência. E cansa, né? Por isso que a gente precisa de apoio. Mas eu acho que o que a gente pode fazer meio de imediato é informar, né? É a informação, como eu já disse, que vai gerar a transformação. É a informação que vai fazer com que as pessoas entendam, respeitem, saibam lidar e colaborem para que você tenha acesso ao que você precisa. Então, de imediato, a gente precisa disseminar conhecimento. E já vou dizendo aqui, autismo não é frescura, autismo não é modismo, é um transtorno que traz prejuízos para a vida inteira do indivíduo. Então, não venha com essa conversa, agora todo mundo é autista. Não, estão se descobrindo tantos autistas porque hoje temos mais informação. E hoje talvez os critérios diagnósticos estejam melhores. Então, essa população precisa ser olhada e precisa ser assistida. Então, informação é tudo. Em termos de informação, amanhã no domingo, 8 horas da manhã, temos a caminhada anual das famílias atípicas. Exatamente, 8 horas da manhã ali no portão ao lado do ginásio. Ótimo, então, muito bom, concentração no portão do ginásio, chegada no cartódromo da Lagoa do Taquaral, para mostrar aí as famílias atípicas em prol dessa conscientização e visibilidade da causa do autismo. Vereador Carlinhos Camelô, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui, os casos também conhecidos. Acho que é muito importante para quem está nos acompanhando conseguir visualizar, porque às vezes também conhece na vizinhança, tem na família, alguém que tem o transtorno do espectro autista, então é muito importante estes casos. Já faço um novo convite para você retornar até os nossos estúdios para falar sobre esse, mas também outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel. Eu falo assim, vou finalizar minha fala falando assim, né? Se cada um fizer a sua parte, nós podemos construir uma sociedade mais justa e acolhedora.
e que, depender do legislativo da minha pessoa, a gente vai estar tentando contribuir para que isso aconteça. Obrigado. Vereador Guilherme Teixeira, também quero agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no programa Questão de Ordem, de grande valia também para o nosso telespectador, tudo o que foi passado aqui sobre o projeto de lei, as discussões que estão acontecendo aqui no Legislativo Campineiro. Já faço um novo convite para retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí as considerações finais. Agradecer esse tempo, essa oportunidade com a Dani de compartilhar um pouquinho da rotina dela, da vida dela, do Carlinhos, que também já tem militado nessa causa aqui na Câmara. E é interessante, e aqui fica um recado para você, telespectador, que o Poder Legislativo está atento a essas causas. Ontem nós tivemos um projeto aprovado, no dia 2 de abril, que veio da sociedade. O Carlinhos apresentou um projeto que veio da sociedade. E me permita aqui, Carlinhos, mencionar o seu nome mais uma vez. Ontem, durante a sessão, o Carlinhos procurou o presidente e falou assim: presidente, precisamos colocar um protetor auricular para que as crianças com espectro, autistas, possam utilizar o nosso espaço de entretenimento que a Câmara criou ali atrás. Prontamente ali o presidente atendeu a demanda, já mandou providenciar como tinha que fazer. Ótimo. Nós estamos atentos a essas demandas, a essas causas. Nós estamos aqui à disposição e esse mês é o mês de informação. Como a Dani disse aqui, informar, porque se a gente informar com qualidade e direito, nós vamos criar empatia na sociedade. E se a gente criar empatia, nós vamos ter a respeitabilidade que essa população tanto merece. Daniela Smith Baloni, coordenadora pedagógica da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite aqui da nossa equipe, participar da programação da TV Câmara Campinas, hoje no programa Questão de Ordem, também de grande valia para o nosso telespectador, você como mãe atípica, com a sua história, com a sua vivência, tenho certeza que contribuiu muito para este debate, para a conscientização de quem não tem alguém na família, em casa com transtorno do espectro autista, mas que tenha essa empatia, este respeito, que vá atrás, hoje com a internet, com a facilidade do celular, estudar mais o assunto, porque nós vivemos em sociedade e nós vamos encontrar alguém com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência e saber lidar com essa pessoa é fundamental. Então, muito obrigado pela sua participação. Já faço um novo convite para você retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. A você, a minha gratidão por esse espaço, toda a equipe da TV Câmara, muito obrigada. Eu sou muito feliz de fazer parte desta Casa Legislativa. A vocês, o meu muito obrigado pela parceria, pelas proposições, porque isso faz diferença na nossa vida e são detalhes pequenos e grandes que somados nos ajudam a avançar, né? E a você que nos ouve, eu sei que a experiência de tantas mãezinhas são diferentes da minha, mas eu quero dizer para você que lida com a sua dor, com a sua dificuldade, com os desafios, seja o seu filho criança, jovem ou já adulto, você não está sozinha, procure sempre apoio de outras mães, do poder público, procure escolas que respeitem teu filho e vamos junto nessa luta, vamos junto nesse mês de conscientização, dar andamento, né? Não só parar, abril, não pode fechar abril e a gente se tornar invisível de novo. Então a gente está nessa luta por visibilidade e por direito dos nossos filhos, não desista. E eu quero só deixar aqui, se você me permitir, por então, favor, na vozinha da Eloá, porque no livro eu dou voz para minha filha, ela diz assim: minha mãe vive dizendo que não existe nesse mundo amor mais sincero que o meu, verdadeiro, inocente e profundo. Há quem diga que o amor é cego, mas a minha mãe discorda. Vamos ver quem adivinha? Não preciso nem dar pista, o amor mais genuíno não é cego, é autista. E fechamos da melhor maneira possível o programa Questão de Ordem. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Permaneça na nossa programação, tenha mais conscientização, vá atrás do assunto para a gente poder lidar da melhor maneira possível. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.